queria buscar um pouquinho na história do petróleo no país, a partir da Constituição de 1946, que foi introduzido, dava igualdade aos estrangeiros, e a luta do petróleo, ela foi culminar mesmo a partir da década de 50, culminando em 53 com a criação da Petrobras e do monopólio estatal do petróleo. Eu digo isso para mostrar que também no passado essa luta, que conseguiu criar comitês em todo o Brasil, não foi uma luta estanque, né? Foi um esforço de estudantes, dos partidos políticos, dos sindicatos, dos militares. A partir de 96, nós tivemos a quebra do monopólio, houve uma resistência da categoria petroleira, que já vinha de uma greve. Em 95 fizemos uma greve de 32 dias contra as privatizações do governo Fernando Henrique. Os petroleiros, junto com os sem terra, estavam lá ocupando o Congresso Nacional e recebendo tudo como era tipo de ameaça, mas eles quebraram o monopólio estatal do petróleo. E depois Fernando Henrique quebrou o monopólio e criou a Lei 9478, né, que é a lei do petróleo, que introduziu a criação da ANP e os leilões do petróleo. Através desses leilões, mais da metade das áreas com potencial petrolífero já estão entregues a empresas privadas e, em sua maioria, as multinacionais. Fernando Henrique introduziu essa lei e as áreas que são apresentadas para leilão da ANP já são áreas chamadas áreas azuis, áreas com potencial petrolífero. Então, as multinacionais não precisam investir na busca. E interessante que na década de 40 e 50 não existia a televisão, a internet, e conseguimos constituir núcleos em defesa do petróleo em todos os estados da federação. Tinha um companheiro nosso que já foi embora, que era do PCB, que ele orientava, recebia cartinhas de companheiros de vários estados, perguntando como é que constituía o comitê. Ele à mão escrevia, orientando. Então, isso é um pouquinho da história do petróleo nosso. Eu acho que, apesar do êxito da nossa jornada de luta, a última, e das jornadas que a gente já vem travando, eu acho que tem que ser constituído numa luta de vanguarda, né? De companheiros aí abnegados que estão se expondo e sofrendo todo tipo de represália, de criminalização. A gente precisa que os partidos, repito, as centrais sindicais, todos os movimentos populares, os sindicatos, né, priorizem essa luta do petróleo, porque essa luta ela é ímpar. O petróleo, como a gente estava falando aqui, ele dá uma vez em milhões de anos, diferente de, sei lá, de jogador de futebol. A gente pode se dar o luxo de estar exportando que craque aparece a cada ano, ou se a gente quiser pegar o grão, né, milho, arroz, feijão, que dá até 3 safras por ano, o petróleo, ou a gente se apodera dele, né, dentro do nosso subsolo, dentro da plataforma marítima, como uma riqueza nossa, para reverter em favor do nosso povo, né, ou a gente mais uma vez vai perder o trem da história, como fizeram com o ouro metal que eles levaram. Agora eles estão levando o nosso petróleo e gás. Esse para nós é um momento ímpar, onde estamos todos reunidos em busca de um objetivo concreto, que é a soberania nacional. Sabemos que temos todas as divergências aqui, ideológicas, mas esse é o momento de unidade. Então, já é salutar para nós termos que lutar, nós trabalhadores,
pelo mesmo objetivo. Então é uma conscientização que temos que trazer, temos que fazer no interior do nosso lar, para que ela se estenda às ruas, aos movimentos sociais, a todos os segmentos da sociedade. Todos nós aqui temos certeza que essa luta não será diferente, igual à criação do petróleo é nosso. Vai ser uma luta árdua, que nós temos que usar mais a prática do que a didática. Então é importante que todos nós estejamos conscientes da luta que vamos enfrentar e tenhamos também uma consciência ampla de como repassar isso para as pessoas que não têm a dimensão do que vai acontecer, do que nós temos a lutar pela frente. Temos que acordar, temos que alertar, temos que ir para cima para que essa mídia possa fazer essa divulgação. Temos que ir para todos os segmentos, companheiros, para que possamos realmente alcançar o nosso objetivo. O nosso ato, quando nós chegamos, deixamos claro para a empresa e deixamos claro para a sociedade. E saiu em todos os jornais. É um ato em defesa da Petrobras. É ou não é? É um ato em defesa do petróleo brasileiro. É ou não é? Porém, companheiros e companheiras, a Petrobras não compreendeu o ato dessa forma. Nós pedimos uma audiência do seu presidente, Sérgio Gabrielli, para que ele ouvisse o conjunto dos movimentos sociais que estão participando dessa mobilização. E a resposta da presidência dessa casa foi uma ordem judicial, uma liminar de despejo que está na mão da tropa de choque. A gente vê que o papel dos governos, no momento de crise que está aí, é de entregar tudo. É só ver nos jornais os pacotes, até são cifras, eu nem lembro tudo de cabeça aqui, mas é cifra, trilhões. Trilhões para os bancos, trilhões para isso, trilhões para aquilo. E esse dinheiro apareceu do nada para salvar os banqueiros e as grandes indústrias. E quem pena são os trabalhadores, com as demissões, com redução de salários, com aumento maior da exploração e da miséria. E nesse aspecto, com certeza, a nossa área que é estratégica, ela vai ser muito mais atacada, porque eles vão querer cada vez mais petróleo barato, e a gente sabe que no Brasil hoje se descobriu o pré-sal, que se tem aí uma quantidade grande de óleo, petróleo, gás, e que essa matriz energética, essa energia vai ser a cobiça aí dos países imperialistas. E aqui no Brasil, a gente vê que o governo Lula ele continua, ou seja, ele mantém a mesma política. No início do governo Lula se dizia, não, é um transatlântico, o transatlântico não pode se dar cavalo de pau. E a gente está chegando ao final do governo e o transatlântico não mudou nem um milésimo do azimuth dele, continuou do mesmo jeito. E isso tem a ver, eu acho que a gente tem que lembrar sempre, antes das eleições, o Serra, o Lula, o Garotinho e o Ciro, né? Ciro Gomes. Eles assinaram aquele carta compromisso de não romper nenhum contrato. Então os contratos de entrega de petróleo eles continuam, né, com o governo. A mesma questão para as outras áreas, e a gente está tendo agora, acho que essa semana foi a notícia da semana, a questão da Embraer, onde 4.200 trabalhadores foram demitidos. E a gente vê qual a posição do governo. Nenhuma. Não editou uma medida provisória para garantir o emprego dos trabalhadores. Então essa conjuntura nova, essa crise, o papel que os governos cumprem, a gente vai ter um momento de luta dura e difícil, porque eles vão entregar cada vez mais. E a nossa luta do petróleo ela vai ser mais difícil porque a proposta é entregar mais. Tanto que, dentro do governo, se ventila a proposta e não de fortalecer a Petrobras enquanto empresa estatal, como a gente quer, né? E sim criar uma nova estatal para o pré-sal.
Agora nós temos uma batalha política e ideológica que acho que tem que ser debatida no movimento, que independente da questão de estarmos juntos lutando, é a questão de que projeto a gente quer para o petróleo brasileiro. É só o pré-sal que a gente quer, o que vem para frente, e o que do passado fica privatizando e continua os leilões? Ou é 100% estatal, controle dos trabalhadores? Então esse debate ele se dá tanto aqui no movimento, nos nossos fóruns, como é um debate ideológico no conjunto dos trabalhadores da sociedade, para ganhar ideologicamente os trabalhadores, para que o petróleo é uma questão estratégica, não é uma mercadoria qualquer, e que nós temos que lutar sim contra todos aqueles que são contra isso. Começa tanto dentro dos nossos movimentos, como dentro da empresa, os gerentes lá, e vários setores que são contra estatizar. Acho que o mercado de ações, a Petrobras investindo lá em Nova York, está ótimo, maravilhoso, entende? Assim como em relação aos governos, ao governo Lula, aos outros governos que estão aí, que estão entregando tudo. Então acho que é importante essa questão, ou seja, para a gente ganhar milhares de milhões de pessoas para uma ação, para uma luta, é necessário o convencimento e ganhar a consciência dessas pessoas para que elas acreditem sim que é possível que o petróleo seja nosso. Eu acho que a Conlutas vai dar a sua contribuição, já esteve presente no ato do dia 17, em vários fóruns e atividades. Eu acho que a gente vai estar presente na organização dessa luta e fazendo esse debate com os trabalhadores, nos nossos fóruns, nas nossas atividades, que é necessário sim a definição do papel do petróleo, fazer esse debate ideológico do que a gente quer com o petróleo. O petróleo tem que ser nosso, tem que ser Petrobras 100% estatal, controle dos trabalhadores, e essa luta é uma luta importante, queremos ganhar, não só, acho que é importante, hoje estamos no Fórum do Petróleo, mas juntar aí com as demais lutas dos movimentos sociais e a questão do emprego, a questão do salário, a resposta a essa crise. Acho que a gente pode combinar o nosso movimento do petróleo junto com essas demais lutas aí que vão abrir nesse semestre aí, ao longo do ano. Eu tive lá num debate lá com os companheiros da FUP, o petroleiro de Macaé, onde levantaram a história lá e os 35 dias de greve dos petroleiros, que é histórica e que ninguém esquece, até porque aqui tem muitos companheiros e companheiras que participaram ativamente daquele processo. Foi muito duro, e ali a gente viu na prática o sindicato solidário aflorando, atuando, e aquilo foi fundamental para a resistência do movimento. E aquela foi uma greve vitoriosa. E se hoje a gente diz que a Petrobras não foi privatizada, não é só por conta que o governo Lula não quis privatizar, é porque essa categoria tem uma trajetória de luta muito forte, muito organizada, muito decisiva em cada momento. E isso sim eu acho que foi fundamental, não lá atrás, onde a gente perde o monopólio, onde a gente sofre derrota, onde companheiros são presos, mas no processo seguinte, essa luta é reconhecida. E é a luta que é reconhecida, a importância do petróleo, a importância da soberania. E eu acho que é nesse caminho, resgatando essa trajetória, que a gente tem que caminhar. Então esse seminário de hoje, ele reinicia em sua segunda fase de luta, e eu acho que tem que ser com uma proposta como essa, buscando verdadeiramente a unidade. E eu tenho ouvido as várias intervenções dos companheiros, e não tenho polêmica nenhuma com as intervenções que eu tenho ouvido nas manifestações. Não existe divergência em disputar esse processo, em dizer para o governo Lula que nós não aceitamos e não concordamos com esses leilões, que nós queremos definitivamente barrar os leilões, queremos discutir a soberania, e soberania inicialmente para nós passa por barrar esses leilões definitivamente. O petróleo é nosso, tem que servir para os nossos interesses, para os interesses do nosso país. E com essa crise que abala o mundo inteiro, e não deixa de abalar o Brasil, é óbvio, nós temos que cada vez mais garantir as nossas energias, porque elas já estão sendo disputadas.
Alguns dizem que no futuro as energias serão disputadas pelos americanos, que vinham num processo cada vez mais ganancioso de se ocupar do mundo para ter direito às águas, ao petróleo. E eu digo o seguinte, é fato isso, porém os americanos, a superpotência, está perdendo essa luta. A própria crise demonstra isso. Eles perdem o controle. E é óbvio que o Obama assume o governo, mas também não é essa coisa toda. Ele vai assumindo o governo, mas que vai determinando a sua política, os seus interesses, e o protecionismo deixa muito claro isso. Nós não podemos concordar com o protecionismo. O protecionismo é um sistema que inviabiliza cada vez mais essa relação internacional. E nós temos que garantir, sim, as nossas reservas, o nosso petróleo, a nossa energia. E em função disso, eu quero dizer que a Central Única dos Trabalhadores vai nesse segundo momento. Se não teve uma atuação, e eu quero fazer uma autocrítica, eu acho que ela é fundamental. Se a nossa atuação no primeiro momento, ela não conseguiu contribuir satisfatoriamente, nessa segunda fase, nós vamos intensificar essa luta, vamos estar somando com os companheiros, vamos estar atuando, propondo e participando mais ativamente dessa luta, isso não do ponto de vista do Estado, mas nacionalmente. O modo de produção capitalista, na sua face neoliberal, gerou uma crise que não é uma crise só econômica, é uma crise de civilização. Essa crise de civilização, na verdade, é uma convergência de crises. É uma crise energética, é uma crise ambiental, com as questões do aquecimento global, é uma crise alimentar, com os transgênicos, subindo os preços dos alimentos, e, por fim, também é uma crise econômica que afeta diretamente o mundo do trabalho, causando recessão, demissão, desemprego, que gera uma tendência de aumento de intensidade das lutas sociais que estão muito embaixo no Brasil. Esse é um pouco do panorama da conjuntura internacional. Cabe falar que na América Latina é um dos poucos lugares do mundo que estão oferecendo algum tipo de resistência a esse processo. Eu acho que estamos vivendo experiências muito ricas na Venezuela, no Equador e na Bolívia, processos onde a soberania nacional tem sido colocada à frente dos interesses de mercado, dos interesses privados. A gente vê nacionalizações de empresas, Assembleias Nacionais Constituintes. Rafael Correa, do Equador, recentemente fez uma auditoria da dívida do Equador, coisa que consta da nossa Constituição há 20 anos e nunca foi feito, e a gente continua fazendo superávit primário para pagar final de semana de banqueiro, no iate, lá em Angra dos Reis. E algumas iniciativas têm sido tomadas no sentido de colocar um outro modelo. A Alba é um exemplo disso, a Telesur, né, que é a TV do Sul, o Banco do Sul. Eu acho que esses países estão tomando iniciativas para colocar para os seus povos e para os povos da América Latina que é possível resistir e se contrapor ao modelo capitalista. No Brasil, eu acho que nós dentro do sindical temos uma caracterização que o governo Lula é um governo social-liberal. O que é isso? É um governo que tem base popular, sustentação política na sociedade, nos movimentos sociais, em parte deles pelo menos, porém adota uma linha liberal na política econômica, prevalecendo os interesses do grande empresariado. A gente não vai conseguir manter a humanidade viva por, sei lá, 100, 200 anos se a gente continuar com esse mesmo padrão de consumo, esse padrão irracional. Então, nós temos que rever esse modelo de desenvolvimento, esse modelo de consumo, para evitar catástrofes como aquecimento global. Eu vi uma pesquisa que há 30 anos o Brasil já poderia ter carro elétrico. Isso iria fazer com que a emissão de gás carbônico na atmosfera fosse muito menor. Então, eu acho que
a discussão do petróleo ela é fundamental. Na minha opinião, é uma discussão anti-imperialista, porque acredito que a riqueza natural, as riquezas do país também, os recursos naturais do país, nossas riquezas naturais, nossos recursos, tem que servir para financiar políticas sociais, geração de emprego, distribuição de renda, e para isso é preciso que tenhamos uma empresa 100% estatal e o monopólio da exploração para a Petrobras. Acho que isso é um consenso da campanha já e devemos fortalecer isso. A gente fica bastante animado quando o tema é petróleo. Tem uma história desde 1996, quando ocupamos o Congresso Nacional, quando foi quebrado o monopólio. E vamos continuar na luta em defesa dos recursos naturais e do petróleo. Muita gente não entende o que o MST se mete nisso, mas isso está dentro da nossa visão de projeto popular, de uma série de bandeiras para construir um novo país que consiga atender os interesses da classe trabalhadora. O movimento, os trabalhadores rurais, vem sofrendo uma grande criminalização liderada por ninguém menos do que o presidente do STF, Gilmar Mendes, que convocou uma coletiva de imprensa na quarta-feira de cinzas para atacar as ocupações de terra e o movimento sem terra. Esse é o Estado brasileiro. Não podemos esperar nada do Judiciário, não podemos esperar nada do Executivo, não podemos esperar nada do Legislativo. A nossa aposta é na organização do povo e na luta social. É isso que vai conseguir forçar as mudanças e garantir que a gente construa um novo país. Uma questão fundamental que vem de um desafio da conjuntura é que a partir estamos no descenso do movimento de massas desde 89 e nos últimos períodos a gente vive um momento de muita dificuldade de fragmentação da esquerda. Eu acho que essa campanha é um instrumento para a gente tentar unificar a esquerda, porque se a campanha em defesa do petróleo deve ser de toda a sociedade brasileira, deve ser da classe trabalhadora, nós temos que começar dando o exemplo com a unidade da esquerda. Temos que deixar de lado picuinhas, deixar de lado questões menores e atuar unidos para conseguir construir essa campanha e fazer com que essa campanha chegue à sociedade. Os capitalistas estão vendo formas, de sair disso, e uma das formas principais de busca nesse momento é a corrida louca atrás da realização da mais-valia extraordinária, e que passa hoje pelo debate central aqui no Brasil dos bens naturais. Então, ao mesmo tempo que tem a crise, a burguesia, as multinacionais, as empresas já estão se apropriando dos territórios estratégicos. Então não podemos cair nessa que é um assunto secundário. Ele está em primeira mão, assim como todos os demais assuntos. Eu acho que na avaliação nós conseguimos, nesse primeiro momento, trazer o tema do petróleo. Nós pautamos as lutas que ocorreram, até o momento divulgou, é a contradição em si que a luta faz girar, que mostra, infelizmente de forma distorcida, mostrou o ato aqui contra a 10ª rodada, como um caso de polícia, isso mostra a criminalização, e isso mostra que nós temos que estar cada vez mais qualificados para o enfrentamento, porque não é um enfrentamento simples de fazer, tem a reação do inimigo. Nós estamos de parabéns porque começou a criar um processo de unidade, está aqui a prova, as várias organizações e tal, e começa já a ter um processo organizativo, que é mais importante ainda. A campanha, assim como os diversos temas do nosso dia a dia, vem pautando o debate do projeto, e a crise possibilita isso também. Então entra em cena novamente o debate do projeto popular para o Brasil. Isso é fundamental de nós reafirmar, reforçar e levar para todo lado, mostrando de fato quem são os culpados da crise e qual é a nossa alternativa, quais são as nossas propostas. Principalmente a questão de reafirmar a Petrobras, como administradora do pré-sal. A plenária, por unanimidade, não aceita a criação de uma nova empresa. Vão ser constituídos comitês em defesa do petróleo e gás em todo o Brasil, a partir dos sindicatos dos petroleiros. Os recursos do pré-sal, prioritariamente, segundo a plenária, serviriam para melhorar os serviços públicos, para realizar a reforma agrária
e construir casas populares. A gente conseguiu um leque de unidade, né, no movimento sindical e do movimento social muito grande. Isso é muito importante para a gente conseguir garantir que o petróleo e o gás do pré-sal reverta para o povo brasileiro. As centrais sindicais estão participando já há algum tempo, a CUT, a Intersindical, com lutas, né, a CTB, né, o MST, Via Campesina, as organizações camponesas já é nossos parceiros há muito tempo. A UNE agora também se aliou ao movimento. O nosso paradigma é o petróleo é nosso da década de 40 e 50, né? Nós vamos fazer o que foi feito naquela época, constituir comitês em todos os estados da federação, né? Convocar todas as entidades, partido político, não só de esquerda, né? A Igreja Católica, a Igreja Protestante, né? Enfim, as escolas, né? Nós já temos ido a várias escolas, né, de ensino médio e superior, né? Enfim, a gente tem que buscar apoio de toda a sociedade, como foi no Petróleo Nosso, que garantiu a criação da Petrobras e o monopólio estatal do petróleo. Agora nós temos que retomar, reviver aquele movimento para garantir agora que todo esse petróleo descoberto pela Petrobras, não só o do pré-sal, reverta para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Depois da primeira quinzena de março, a gente se reúne novamente para avaliar a cartilha, o filme, né, analisar a conjuntura. O governo, a qualquer momento, vai soltar a sua proposta de substituto da Lei 9478, de 97, e nós queremos participar da construção dessa nova lei do petróleo, né? E principalmente que ela favoreça o povo brasileiro.